Olá, gente. Tudo em ordem? Vamos dar sequência ao nosso encontro. Nós falamos que os brasileiros estão submetidos a regras de jogo. Assim como o futebol tem as suas regras, o basquete tem as suas regras. As regras do jogo que organizam a vida dos brasileiros, elas estão escritas em um livro. E este livro se chama Constituição, subdividido em 9 títulos. Muito bem. Além disso, falamos que o nome do nosso país é República Federativa do Brasil. República Federativa do Brasil. Muito bem, vamos hoje então trabalhar o que vem a ser República, Federação, etc. República é uma forma de governo diferente daquela que nós tivemos no passado, que era a monarquia, com os imperadores, Dom Pedro I, Dom Pedro II. E república quer dizer que as coisas públicas, por exemplo, os dinheiros que nós pagamos através dos impostos, pertencem a todos, a mim, a você, a cada um que está assistindo esse vídeo. E a todos que também não estão assistindo esse vídeo. Pertence a todos. Nós temos que ter esse sentimento de pertencimento, de pertença. As coisas nos pertencem, são nossas. Não são da presidente Dilma, não são da presidente da Petrobras, pertencem a todos os brasileiros. Por quê? Porque nós vivemos em uma república. E a outra palavra que está no nome, República Federativa do Brasil, federação, significa que o nosso Estado não é unitário, uma unidade. Não. Nós temos os estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio Grande do Norte, Rio de Janeiro, Minas, Bahia, Mato Grosso, etc. São vários, são 27 estados no Brasil. E eles estão reunidos, indissoluvelmente. Nenhum dos estados pode se divorciar do Brasil. O Rio Grande do Norte resolve se separar do Brasil, virar um estado autônomo, soberano. Não, não pode. A união é indissolúvel. Portanto, a República Federativa do Brasil, formada por essa união indissolúvel dos estados, dos municípios, do Distrito Federal, constitui-se em um Estado democrático de direito. Estado democrático de direito. É isso que diz a nossa Constituição, nosso livrinho. Estado de direito quer dizer que quem manda é a lei. Aqui não há ditadura, não há um ditador, um caudilho, um coronel que manda. Não, quem manda é a lei. A lei manda em todos, começando da presidente do Brasil. A presidenta Dilma está subordinada, submetida à lei. Ela não pode fazer nada que a lei não permita. Se ela fizer, ela contraria a lei e pratica um abuso e vai ser responsabilizada por este abuso. Não. Aqui no Brasil, o Estado de Direito significa que o império, o comando é a lei. Quem manda é a lei. E nós já internalizamos, interiorizamos, já sabemos que nós temos de obedecer à lei. As leis, por quê? Porque elas dão as regras do jogo, do convívio entre os brasileiros. Se todos respeitarem a lei, nós vamos viver pacificamente. E Estado democrático? Estado democrático significa que a lei ela é elaborada pelo povo. Significa que o poder emana do povo. E, portanto, é o povo que elabora as leis. Elabora as leis que vai obedecer. Democracia é isso. O povo elabora a lei e está de acordo em obedecer a lei que ele próprio elabora. Ele pode elaborar a lei diretamente, através de uma iniciativa popular de lei, ou, como geralmente ocorre, a lei é elaborada através dos representantes que o povo elege a cada 2 anos. Os
vereadores, os deputados estaduais, os deputados federais, os senadores. Eles elaboram as leis em nosso nome. Estado democrático. É o povo que elabora a lei e que vai obedecer. E mais, no Estado democrático, há vários partidos que concorrem entre si. Ora está no governo um partido, ora está no governo outro partido. Mas aquele que perde, ele é respeitado. As minorias têm de ser respeitadas. Elas têm de poder falar, se reunir, expressar, dar as suas opiniões. Então, na democracia, nesse regime político democrático, as minorias têm direitos que são respeitados. As minorias não vão ser perseguidas, oprimidas, presas, assassinadas, como ocorre nas ditaduras. Então essa é a grande diferença. O Estado democrático é um regime político em que as minorias têm vez e voz e são respeitadas. As decisões são da maioria, mas as minorias têm de ser respeitadas. Muito bem. Estado democrático de direito. A República Federativa do Brasil, então, constitui-se em um Estado democrático de direito. E quais são os fundamentos que a Constituição traz? São 5. 5 fundamentos. O primeiro deles é a soberania. Quer dizer, o Estado brasileiro tem a última palavra. Nenhum outro Estado manda aqui dentro do nosso território. Nem a China, nem os Estados Unidos, nem a Venezuela, nem a Argentina, nem a Alemanha, nem o Japão. Não. O Estado brasileiro tem a última palavra dentro do território nacional, dentro das nossas fronteiras. O segundo fundamento da República Federativa do Brasil é a cidadania. Ora, o que quer dizer cidadania? Quer dizer que nós somos cidadãos do Estado brasileiro e não somos súditos, como éramos no passado, quando imperava a monarquia. Não, nós não somos súditos, nós somos cidadãos. Nós temos direitos até contra o próprio Estado brasileiro. Se um dos agentes públicos do Estado cometer um abuso, ultrapassando os limites da lei, nós, cidadãos, temos direitos contra o Estado. Nós podemos opor direitos nossos contra o Estado. Quer um exemplo? Se uma autoridade policial me prender sem justa causa, eu vou lá e vou impetrar um habeas corpus. Uma maneira, uma medida para ser solto imediatamente. Por quê? Porque eu tenho direito contra o Estado. Desde que o Estado abuse, eu posso me opor ao próprio Estado, ao próprio poder político do Estado. O terceiro fundamento é a dignidade da pessoa humana. Ora, a pessoa humana é sagrada. A pessoa humana é sagrada. Tem uma dignidade. Nasce portadora de uma dignidade. Que não pode ser aviltada. Que não pode ser vilipendiada. Que não pode ser ultrajada. Que não pode ser desrespeitada. Então, nem a lei pode ir contra a dignidade da pessoa humana. Isto é um princípio, é um valor que fundamenta o nosso convívio, que orienta as regras do jogo do nosso convívio. Depois, nós temos ainda como fundamentos os valores que são valores sociais do trabalho,
todos têm direito de trabalhar, o trabalho aperfeiçoa a natureza, completa a natureza, complementa a natureza, cria coisas novas e cria riquezas. O trabalho fundamenta toda a ordem social. A primazia da ordem social é o trabalho. E ainda há um outro valor, que é o da livre iniciativa, liberdade de iniciativa, liberdade. Liberté, dizia a primeira bandeira da Revolução Francesa. Liberté, liberdade. É uma conquista que vem do século XVIII. Liberdade. Liberdade de falar, liberdade de escrever, liberdade de contestar, de protestar, de se reunir, de marchar. E liberdade de iniciar negócios, empresas, profissões, trabalhos. Liberdade de iniciativa. Eu, indivíduo, quero abrir uma loja. Tenho essa liberdade de iniciar uma loja. Eu, indivíduo, quero ser médico. Tenho liberdade de estudar para ser médico e exercer a profissão de médico. Eu, indivíduo, quero, com os meus amigos, abrir uma sociedade e começar a produzir bens. Livre iniciativa. Eu posso. Está aí. É um princípio. O trabalho, valor social, livre iniciativa, outro valor social. E ainda há um quinto fundamento da República Federativa do Brasil, que é o pluralismo político. Pluralismo, pluralidade, muitos. Político. Ou seja, as coisas da cidade, da polis, podem ser organizadas de acordo com vários pensamentos, várias visões diferentes que se organizam em partes, em partidos. Então nós podemos ter vários partidos políticos concorrendo entre si para ver quem ganha o direito de aplicar as suas políticas, os seus programas. Por isso eles podem concorrer nas eleições. E mesmo aqueles que não pertencem a partido podem dar os seus palpites, expressar as suas opiniões políticas. Por quê? Porque a Constituição garante um pluralismo político. Plural, muitos. Não é? Aqui, esse é o princípio. Nós não estamos numa ditadura de partido único, com um pensamento, ninguém pode pensar diferente, senão é morto. Não. Aqui nós consagramos esta regra do jogo, o pluralismo político, a concorrência de ideias, de opiniões, de visões, de religiões. Investir em metáfora, Bruno. Então, vejam que a República Federativa do Brasil se fundamenta nesses 5 princípios: soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e pluralismo político. Agora, o poder, como eu já disse, emana do povo. Emana do povo, sai do povo. É uma frutificação do povo. É um florescimento do povo. O poder emana do povo. E o povo exerce este poder através de 2 maneiras.
Ou ele elege representantes, como tem sido sempre feito, elege representantes, elege vereadores, prefeitos, elege deputados estaduais, governadores, elege deputados federais que vão lá compor a Câmara dos Deputados, que representar a Câmara dos Deputados, o povo, através dos deputados federais. Lembram-se, o Tiririca foi o deputado federal mais votado nas últimas eleições. E também elegem os senadores, que vão representar os estados. Formam então o Senado da República, que com a Câmara dos Deputados formam o Congresso Nacional, de onde saem as leis do país, todas as leis submetidas ao livro que nós estamos estudando, chamado Constituição. É a Constituição que manda, inclusive na maneira como as leis são editadas. Agora, além dessa maneira, dessa forma indireta de decidir, o povo decide diretamente. O povo no Brasil pode decidir diretamente e já decidiu mais de uma vez, através de plebiscitos. Houve um plebiscito em 1993 para decidir se o povo queria uma república ou a monarquia. Decidiu pela república. Decidiu pelo presidencialismo, por isso que nós temos presidentes. Além dessa forma indireta do plebiscito, tem o referendo. O referendo. O Congresso toma uma decisão, mas ela não vai se aplicar imediatamente. O povo pode dizer, quero que se aplique ou não quero que se aplique. O povo referenda a decisão do Congresso ou não. E ainda, vocês estão lembrados todos? Claro que eu acredito que estejam lembrados da lei da ficha limpa. A lei da ficha limpa. Essa lei da ficha limpa foi uma maneira direta do povo legislar, através da iniciativa popular de lei. Então, no vídeo de hoje, nós vamos encerrar por aqui, mostrando que a democracia brasileira, ela é uma semi-direta, ou é uma semi-indireta. Por quê? Porque o povo decide diretamente ou indiretamente através dos seus representantes. Sempre lembrando que o poder emana do povo. Ok? Até mais então.